gostaria de convidar ao palco o meu amigo, que vai ser recebido por vocês com uma generosa salva de palmas, Carlos Júnior, professor de Física. Vem para cá, Júnior. Salva de palmas. Muito obrigado pela disponibilidade. Disputado que você é, com o horário complicado que você tem, vai dar um show hoje aqui. Valeu, obrigado, tamo junto. Valeu. E aí, galera, tudo bom? Pessoal, meu nome é Carlos Júnior, tá aqui, acho que... Deixa eu ver... Para onde é, Juninho? Pronto. Meu nome é Carlos Júnior, tá? E nós trabalhamos com todos os assuntos da física, claro, mas hoje a gente vai trabalhar com os tópicos, na verdade, duas habilidades bem presentes na nossa prova do Enem. As que envolvem toda a parte de instalação elétrica, tá? Componentes eletroeletrônicos e também com a parte de manuais de instalação e alguns tópicos, certo? Que precisam ser realmente aprofundados e detalhados para que nós possamos acertar essas questões com rapidez e objetividade. Mas vamos lá. Quando se fala de eletricidade, especificamente no Enem, existem questões, pessoal, que são bem fáceis, de resolução bem rápida. Essas questões nós temos que dominar e tentar acertá-las. Claro que existirão aquelas bem difíceis, mas essas questões, pessoal, dentro da teoria da resposta ao item e da análise de dados, se a gente tiver um padrão de acertos em cima das questões fáceis e médias, nós podemos cometer falhas e alguns erros nessas difíceis. Basta que nós sigamos uma linha de resolução e de acertos nas questões fáceis e médias. Vamos tentar aqui de uma maneira bem objetiva e com detalhes para que você possa... nas questões que envolvem essa parte mais fácil e média, a gente chegue ao objetivo comum e tente acertá-las, tá? E rapidamente, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira questão. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a posição, que fica melhor da leitura. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros, semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem valor da resistência elétrica nominal. Vamos lá. Durante a leitura, você tem que tomar cuidado com alguns detalhes no texto. Vamos lá. Valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a uma concentração de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Prestem atenção ao detalhe. O gráfico não está mostrando a análise com a amônia, com aquela concentração, está sem a presença de amônia. Mas a pergunta que ele faz embaixo, dá uma olhada no comando da questão. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações. Ou seja, o aluno vai no gráfico, descobre o valor da resistência, vai ter a alternativa para você marcar, mas se você marcar, você vai perder a questão, porque o gráfico está mostrando sem a concentração de amônia. Então, quando você fizer os cálculos, depois você ainda vai ter que multiplicar por quanto, pessoal? Por 4 o seu cálculo efetuado. Ficou claro? Então vamos lá. Primeiramente, esse gráfico é de que versus o quê? Esse gráfico ele é de corrente versus a diferença de potencial. Olha o que o Carlinhos vai dizer. Sempre que você tiver um gráfico de DDP versus a corrente, e ele passar pela origem, ele está determinando em qualquer ponto do gráfico a resistência daquele material. De novo, sempre que eu tiver um gráfico de Q versus o quê? DDP versus a corrente, voltagem versus a corrente. O que é a DDP? É a diferença de potencial. Quando você tem uma tomada
você não diz assim, eu tenho uma tomada de 220 volts. Esses 220 volts é a nossa diferença de potencial. Professor, mas eu já tenho corrente nas nossas tomadas? De jeito nenhum. Mas eu achei que tinha, professor, porque quando eu coloco o dedo na tomada, Deus me livre, né? Não vou fazer isso não. Mas se isso acontecesse, eu teria a sensação de um choque. E o que é o choque? O choque nada mais é essa corrente fluindo por você. Corrente elétrica, fluxo de cargas, cargas atravessando. Professor, então quer dizer que essa corrente já estava lá. Mentira! Para você ter corrente em um circuito, você tem que ter um circuito fechado. A tomada está lá com uma diferença de potencial, mas ainda está aberto. Mas, se Deus o livre e você colocasse o dedinho lá, como você está pisando no chão, o que é que acontece? Você fecha o circuito. E ao fechar, agora sim, surge quem, pessoal? A corrente elétrica. Então, se você achasse em algum momento que a corrente já estava nas tomadas, você gastaria energia só por ter tomada. Tem lógica isso, pessoal? Porque o seu consumo eletrônico, elétrico das suas residências é em cima da corrente que flui. Porque corrente, galera, é uma taxa de carga. Vamos lá. Carga sobre o tempo. É quanto de carga flui por tempo. É o seu consumo de carga da rede elétrica. Se eu não tenho aparelho ligado, teoricamente eu não tenho corrente. E se eu não tenho corrente, eu não tenho consumo. Ficou claro, galera? Essa é a ideia. Não ache que a corrente já está lá. Ela surgirá quando eu ligar o aparelho. O que nós temos nas nossas tomadas é diferença de potencial. Preparado para eu ligar um aparelho que eu desejo. Certo? Então vamos lá. Sempre que eu tiver um gráfico de DDP versus a corrente, e esse gráfico passar pela origem, esse gráfico me dará, através dele, a nossa resistência. Mas vem cá, pessoal. Quando nós falamos de resistência, os nossos resistores, ok? Aqui o gráfico, como eu falei para vocês. Observe que o gráfico trata de um resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico? Aí você diz assim, professor, é um gráfico que segue a lei de Ohm. Perfeito. O nome do cara era Simon Ohm. Sim. Mas o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm diz que para certos tipos de materiais, em certas temperaturas, quando eu vario a DDP, a corrente varia nas mesmas proporções. Vou melhorar. Digamos que a DDP é U. Vamos botar o valor. Digamos que a DDP é 10 volts e a corrente é 2 amperes. Se a DDP passar a ser 20 volts, a corrente passa a ser quanto? 4 amperes. Se um dobra, o outro dobra. Se um triplica, o outro o quê, pessoal? Triplica. E assim por diante. Os resistores ôhmicos são esses cuja razão DDP corrente, vamos lá. Eu supus a DDP 10. Depois supus a corrente 2. 10 por 2, 5. Perfeito? Dobrei a DDP. Passou a ser 20 volts, perfeito? E a corrente, 4. 20 por 4, 5. Manteve o mesmo valor ou não manteve? Manteve. Isso quer dizer que a razão DDP corrente permanece sempre o mesmo valor. Dizer que a DDP, a razão DDP corrente permanece sempre o mesmo valor, é dizer que é um resistor ôhmico, é dizer que a resistência é constante, mesmo que eu faça variações da diferença de potencial. Mas para que essa razão seja constante, o gráfico tem que ser uma reta que passa pela origem. Ou seja, em qualquer ponto que eu escolha desse gráfico, qualquer ponto, escolhi uma DDP 1,5, escolhi a corrente, escolhi uma DDP diferente, escolhi a corrente.
quando eu dividir a DDP pela corrente, vou ter sempre o mesmo valor da resistência. Professor, e se por acaso numa prova aparecer um gráfico de DDP versus a corrente, onde o gráfico não seja uma reta? Isso quer dizer que o resistor não é ômico. Em cada ponto, o valor da resistência será diferente. Alguma dúvida, galera? Ficou certinho? Então, preste atenção. O que é um resistor ômico? Em qualquer ponto que eu escolha, a razão DDP corrente é uma constante. E essa razão me dará a resistência. Então, vamos lá. Importa o ponto do gráfico que eu escolha? Importa o ponto? Você escolhe qualquer um, que a razão será a mesma. Eu escolhi aqui um qualquer, pessoal, para facilitar a vida de vocês. Vamos lá. Eu escolhi um onde a DDP é 2, e escolhi esse mesmo onde a DDP é 2, que a corrente é 4. Agora, cuidado. É 4 vezes 10 a quanto, pessoal? Menos 6, né? Porque ali no eixo tem um 10 a menos 6. Vamos lá. Então, observe, escolhendo esse pontinho, nós vamos ter, então, que a resistência, que eu estou usando a relação lá de cima, é o valor da DDP que eu escolhi pela corrente correspondente àquele ponto. Professor, é só isso? Só isso essa questão. E é do Enem, galera. É uma questão difícil? Não é para ser. Ela é uma questão média. Ela é uma questão média porque... Professor, mas eu achei fácil. Não é você achar. É como a questão é classificada como média. É em cima da análise de todos os alunos que fizeram no Brasil. Tá? Nessa questão, eu preciso olhar para o gráfico? Preciso. Nessa questão, eu tenho que fazer um cálculo parcial? Preciso. Depois, eu ainda vou ter que ir ao texto, multiplicar por 4? Sim. Essa questão não pode ser classificada como fácil. Ficou claro? Certinho. Então, fazendo essa divisão, não esqueçam que na matemática, galera, quando eu tenho uma potência de 10 com expoente negativo, ele pode subir multiplicando? Pode, mas o expoente que é negativo sobe como? Positivo. Então, vai ficar o seguinte, ó. 2 por 4, 0,5. O 10 a menos 6 sobe positivo. Legal. Preste atenção. Eu tenho 0,5 vezes 10 à sexta. Top? Mas se eu andar com a vírgula uma casa para a direita, o que é que acontece? Eu aumento o número que multiplica a potência de 10, mas como eu aumentei aqui, eu subtraio na potência de 10. Me responde o seguinte, tem esse item como resposta? Responde ao Carlinhos. Tem ou não tem? Muitos alunos marcaram essa alternativa, porque vão ao texto, lê rapidamente, não toma cuidado com o comando, tá? E perde a questão, porque não multiplicou por quanto, pessoal? Por 4. Não é triste um negócio desse? Você chega com carga, sem carga, você fica com raiva, não fica não? Poxa vida, esqueci de multiplicar por 4. Vamos tomar cuidado com o comando. E olhe para cá, pessoal. No comando, ele diz que essa resistência que nós calculamos é sem a concentração de amônia. Mas ele quer com. Então, eu multiplico por 4. Bora lá? Pegando esse valor aqui, ó. E multiplicando por 4. Você chega em 2 vezes 10 à sexta. Ficou claro? Top? Alguma dúvida? Querem perguntar, galera? Pode levantar a mão, eu vou até vocês. Diga, meu filho, o que é que eu posso lhe ajudar? Por que tem que multiplicar por 4? Dá uma olhada no texto, eu vou voltar com você. Vamos lá, vou voltar com você aqui rapidão. Olha aqui, ó. Se você olhar aqui no texto, ó, ele diz aqui, ó, a resistência elétrica nominal quadruplicada quando tem amônia. Mas esse gráfico é sem amônia. O cálculo que eu fiz com o gráfico é sem amônia. Como na pergunta ele faz com, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 4 no final do texto. Show? E aí nós chegamos, consequentemente... Galera, lembrando que vocês não precisam se preocupar
vocês podem ir anotando, claro, mas no final, tá? Todas as resoluções, porque todas as questões estão com as resoluções e vão colocar lá no sistema, no grupo de vocês, lá no Instagram do Academia Enem, tá legal? E, certo, eu também colocarei para vocês. Então não se preocupe, tá? Se alguém não conseguiu anotar, pode acompanhar, marcar o item, vocês terão todas as resoluções. Fechou? Vamos lá. Vamos para a próxima. Oi? Quer que eu vá aí? Vou. Dá licença, só um momento. Eu acho que eu não vou escutar não, daí. Né? E aí, pessoal, quer que eu possa ajudar? Para todo mundo escutar. Oi. DDP, pessoal, é diferença de potencial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Digamos que você está num tobogã. Você concorda que para que você desça... Oi? Que para que você possa descer, tem que existir uma diferença de altura? Se você estivesse no mesmo plano, haveria movimento? Não. Você pode fazer uma em diferença de potencial, diferença de potencial com uma diferença de altura para a sua análise mental. Vamos mudar o argumento. Se pegar... É por causa da proximidade, é? Se você pegar um fluido e fizer um cano ligando os dois fluidos, vamos lá, eu tenho duas garrafas e eu faço um buraco numa garrafa e um buraco noutra garrafa e ligo os dois através de uma mangueirinha. Se eu fizer esse furo ligando a mangueirinha numa mesma altura, nós teremos fluxo de líquido? Não, é que nem uma caixa d'água. Por que a caixa d'água é lá em cima? Para existir uma diferença de altura, para existir uma diferença de pressão. Então peraí. Para que você se movimente, como é teu nome? Para que a Manuele possa deslizar, é Manuele ou é Manuele? É Manuele. Para a Manuele poder descer o tobogã, teve que existir uma diferença de altura. Então nós tivemos um fluxo de Manuele. Para que você tenha um fluxo de líquido entre dois pontos, temos que ter uma diferença de pressão. Para que eu tenha entre dois pontos um fluxo de cargas, eu tenho que ter uma diferença de potencial. E quem é essa diferença de potencial? Na sua tomada, nós temos dois buracos. Na verdade, três, porque o terceiro é o terra. Mas o terra é só para você eliminar cargas estáticas do aparelho e evitar possíveis danos que você possa sofrer com o choque ou aos próprios aparelhos. O que faz a corrente fluir são os dois de cima, que um é 0 volt e o outro é 220. Para existir diferença de potencial. Se os dois fossem 220, haveria fluxo de cargas? Não. Como aconteceu com a Emanuele escorregando em relação à altura, como aconteceu com o líquido, onde não existia diferença de pressão, só temos fluxo se tivermos diferença de alguma grandeza. Por quê? Porque ele toma choque. Nome? O Arthur. Vai lá, Arthur. Isso. O Arthur está comentando. É por isso que se eu colocar o dedo na tomada eu tomo choque? Sim, mas calma aí. Um buraco não é 0? E o outro é quanto? 220. Certo? Quanto é a terra? 0. Se eu acertar o 0, eu tomo choque? Não, porque não tomo choque se eu acertar o 0 dos dois buracos? Porque não haverá diferença de potencial. Mas se eu acertar 220, vai ser legal? Não, 50% de chance. Brincadeira, pessoal, pelo amor de Deus. Não vamos brincar com isso. Tá certo? Entenderam, meus amigos? Então, para nós termos fluxo de cargas, só se existir diferença de potencial e também temos que ter um circuito fechado. Professor, então quer dizer que se eu estivesse flutuando com o dedo na tomada, eu não tomaria choque? Não, porque o circuito estaria o quê? Aberto. Já sei, eu vou tomar um Red Bull, porque o Red Bull
Não é brincadeira, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, isso é mentira, certo? É só uma brincadeira. Ok? Então, só temos corrente se tivermos um circuito fechado e uma diferença de potencial. Diga, meu filho. Todo circuito, vamos lá. Exemplo de circuito fechado. Vamos lá. Quando você aperta o interruptor da sua casa para acender uma lâmpada. Quando a lâmpada está apagada, o circuito está aberto ou fechado? Aberto. Aberto. Deixa eu explicar melhor, pessoal. O que é um circuito aberto? Vocês já viram um circuito de corrida de Fórmula 1? É fechado? É ou não é? E se eu jogar uma bomba no meio da pista, ele fica o quê? Aberto. O carro vai conseguir passar? Não. Pronto. Isso é um circuito aberto. Isso é um circuito o quê, pessoal? Fechado. Sendo que no caso da corrente, é um fio. É a fiação que fecha o circuito. Na tomada, nós temos 2 buracos. Aí o fio vem e chega no outro buraco. Está aberto. Mas se eu ligar um aparelho, eu fecho ou não fecho? Fecho. E passa a ter corrente. Então, olha como é esquisito, ó. Lâmpada acesa. Circuito fechado, não é aberto. Não é esquisito o texto? Vamos lá. Circuito fechado. Lâmpada acesa. Porque circuito fechado. O que é um circuito? Vamos juntos. Se você pega uma linha, emenda a ponta de uma linha na outra. Você fechou o caminho ou não fechou? Fechou. Quem é que abre e fecha essa linha? Os interruptores da nossa residência. Combinado? Quando você abre o interruptor, você corta a linha. E se você corta a linha, não tem mais corrente, a lâmpada apaga. Circuito aberto, lâmpada apagada. Circuito fechado, lâmpada acesa. Top? Tranquilo? Todos? Vamos nessa. Vamos para a segunda, pessoal. Vamos para a segunda. Sim, pessoal, resposta. Item certinho? Vamos lá. Vamos para a segunda. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto na pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, correspondente à quantidade de energia necessária para o deslocamento de 1 metro. Dessa forma, análoga. O que é análoga? Ele está comparando, tá, o gasto energético do automóvel com uma diferença de potencial. Está comparando, tá, o carro que passa por unidade de tempo com a corrente. Analogia, uma comparação. Vamos lá. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem, de A até B, com os valores de DDP e corrente. Novamente, pessoal, eu fiz questão de colocar as questões que caíram no Enem, para lhe mostrar que é repetitivo, não é, pessoal? É repetitivo. Nós temos que estudar conteúdos específicos, bater neles, repetir, porque a chance de aparecer é muito grande. A gente precisa saber o máximo de conteúdos possíveis. Sim, mas por que eu não vou, certo, me dedicar mais àqueles que são recorrentes? Não é verdade? Vamos lá. Nós aprendemos que, na primeira lei de Ohm, a razão DDP corrente é uma constante. Vamos de novo. Vamos lá. O texto cita que as resistências das vias seguem a lei de Ohm. Não foi eu que inventei, não. Foi o texto que disse. E observem que R é igual sobre I. Do mesmo jeito que eu fiz a questão anterior. Legal. Aqui, pessoal, tem a nossa tabelinha. Aqui eu tenho a DDP.
Aqui eu tenho a corrente. O que é que a gente vai fazer? Em cada uma das situações, vamos dividir a DDP pela corrente. Isso é complicado, galera? Não é, mas temos que ter uma linha de pensamento. Tá certo? Vamos lá. Fazendo a primeira resistência, pessoal. DDP 510, corrente 4, 127,5. Fazendo a segunda, DDP, bora? 680, tá legal? Dividido, tá? Por 4, 170. E o último, 575, dividido pela corrente, ok? 191. Aí agora vem o problema. Você acabou de fazer todos os cálculos. Aí lá vem você marcar o item errado de novo. Já fez tudo. E vai errar de novo nos cálculos? Vai errar no... Não, perdão. Já acertou os cálculos. Vai errar na interpretação? Ele pediu em que ordem? Crescente ou decrescente? E se pediu em ordem crescente, é do menor para o maior. Quem é o menor deles? É o R1, que é 127,5. Vamos lá, na ordem. Primeiramente, 1. Depois, pessoal, o 2. E por último, o 3. Certo? Na ordem crescente. Qual é o item, galera? Bora, com convicção. Qual é o item? Isso, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Resposta, item A. Você viu que o Carlinhos fez explicou o conteúdo dentro da questão, e depois a seguinte, você já teve mais facilidade, não teve, pessoal? Mais facilidade. Você vai depois à internet, ou a outro lugar que você prefira, e procura questões sobre a primeira lei de Ohm, que tem uma tabelinha, e faz várias, porque isso aparece no Enem com frequência. Vamos ter lógica na nossa maneira de estudar. Vamos tentar ser objetivos. Professor, eu tenho dificuldade em física. Pô, então vou facilitar a minha vida. Vou buscar maneiras de tornar a física menos complicada para mim. Show? Estou indo aí. Para voltar? Desculpa. Observam que eu analisei com vocês agora, com essas duas questões, tudo acerca da primeira lei de Ohm. Lembrando que existem resistores ômicos, mas existem resistores não ômicos. Os que não forem ômicos, quando você dividir a DDP corrente em momentos diferentes, essa razão não será constante. Foi ômico, é constante. Valeu, valeu, certinho. Pessoal, vocês estão vendo que novamente tem uma tabela. Outra questão do Enem com tabela. Sendo que essa agora não trata mais da primeira lei de Ohm. Trata da segunda lei de Ohm. E qual é a segunda lei de Ohm? Pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda que a resistência é uma coisa vinculada à dificuldade com que as cargas passam por um fio? Bora, pessoal. Vocês concordam que a resistência é uma grandeza que está associada à dificuldade que as cargas têm de fluir por um fio? Vamos esquecer do fio. Vamos pensar num cano que passa água. Beleza? Vamos pensar numa mangueira. Mangueira, que é mais sua casa, mais sua residência. Uma mangueira. Se eu ligar uma mangueira na torneira, abrir lá a chave, e aí a vazão seja uma taxa fixa, porque eu abri e não vou mexer mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a mangueira for mais grossa, a água vai passar mais facilmente ou mais dificilmente? Bora, pessoal. Pessoal, se você tem dificuldade em ver isso, eu vou facilitar a sua vida. Você só tem aquela portazinha ali para passar todo mundo aqui agora ali. Vai ser mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. E se eu botar um portão gigantesco, vai ser mais fácil ou mais difícil? É a mesma coisa em relação à água passando pela mangueira. Buraco mais fino,
menos espesso, mais grosso, mais fácil. Do mesmo jeito é a análise para cargas. Fio mais grosso, as cargas passam mais facilmente. Fio mais fino, mais difícil. Professor, é fácil. Sempre foi, galera. É só você buscar caminhos para o seu pensamento. Vamos mudar o argumento agora. Vamos voltar para a mangueira. Vamos voltar para a mangueira. Eu tenho uma mangueira agora de 5 metros, ligado lá na torneirinha. E a água está saindo lá na ponta com uma certa velocidade. Se eu aumentar essa mangueira para 20 metros, a água vai chegar lá na ponta com maior ou menor velocidade? De novo, pessoal. A mangueira tem 5 metros ligado na torneirinha. Agora ela tem 20 metros na mesma torneirinha. Na segunda situação, a água vai chegar lá na ponta, mais forte ou mais fraca? Mais fraca. Por que, professor? Porque tem mais mangueira. Se tem mais mangueira, tem mais atrito da água com as paredes. Perde mais energia, ela vai chegar na ponta com menor velocidade. Então, quer dizer que a resistência é diretamente proporcional à espessura ou inversamente, diretamente proporcional à espessura? Inversamente, porque quanto mais grosso, menor é a resistência. E com comprimento, é diretamente ou inversamente? Quanto maior o comprimento, mais difícil chega lá, maior é a resistência. Por isso que a formulazinha é essa aí, ó. A resistência, vamos lá, olha para a fórmula. Quanto maior for o comprimento, maior a resistência. Quanto maior for a área da secção. Essa área, pessoal, é a espessura do fio. Não é a espessura, porque a espessura é um comprimento. É a área da secção transversal. Ou seja, se a área do cano, certo? Da secção transversal do cano é maior, consequentemente, a água, no caso, a corrente passa mais facilmente. Professor, e o que é aquela letrinha que está ali na frente? Aquela letrinha que está ali na frente é o Rho. R-O, tá? Circunflexo. Rho é uma letra grega. E vem cá, e por que ela está ali? Porque você acha, sinceramente, que um cabo de cobre tem o mesmo comportamento que um cabo de alumínio? Não. Além do comprimento, além da área, o material influencia ou não influencia, galera? Então, esse Rho é a resistividade do material. Depende do material em questão. Top? Top, galera? Alguém quer perguntar alguma coisa acerca do que nós comentamos? Fique à vontade, eu estou olhando a mão de cada um. Que parte? Do material? Vamos lá, galera. Vamos lá. Se eu tiver 2 fios com o mesmo comprimento, com a mesma espessura, a área da secção transversal, obrigatoriamente eles terão a mesma resistência? Não, porque o material também influencia nessa análise. E é aquela letrinha lá, que é o Rho, que é a resistividade, que diferencia essa situação. Top? Então vamos lá. Olhando aqui para a situação, deixa eu voltar aqui para vocês. Aí estão todos os dados que o Carlinhos comentou com vocês. O Rho é a resistividade do material, o L é o comprimento do fio e A área da secção transversal. Show? Show. É uma circunferênciazinha que representa, beleza? O corte do fio. Perfeito. Mas vamos lá. Olhando para a tabela, você observa que ele mostra a área do fio 1, o comprimento do fio 1. E faz isso também com o fio 2, com o fio 3 e com o fio 4. Professor, e cadê o material? No texto, pode pesquisar aí no seu textozinho. Ele disse que todos os fios são feitos do mesmo material. Ok, pessoal?
Todos são feitos de material. E se todos são feitos de material, não é o Rho que vai fazer diferença, é, pessoal? Não. Quem vai fazer diferença é o comprimento e a espessura. Ficou claro? E aí a gente vai fazer os cálculos. Vamos lá. Fazendo os cálculos, nós temos, primeiro, Rho, L1. Eu não sei se vocês se tocaram. Teve um padrão de resolução dessa com a anterior? Eu sei que as fórmulas eram diferentes, mas mudou a maneira de pensar? Mesma questão, tratando de um assunto diferente. Ou seja, os modelos são repetitivos. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, nós temos que essa resistência, dividindo 312 por 9, dá 34,67. Eu mantive o Rho, porque eu não sei o valor dele, não preciso colocar, porque ele vai repetir em todos os cálculos que eu vou fazer, já que o material é o mesmo. Top? Vamos lá. Continuando. Aí eu tenho a outra resistência. Agora, ó. Comprimento 47, área 4. 11,75 Rho ohm. Ohm, aquela ferradurazinha, essa ferradurazinha que vocês estão vendo, é a unidade de resistência, ok? É o ômega maiúsculo, tá? Para fazer uma analogia, certo? Com Ohm, que o nome do cara era Simon Ohm. Aí eles colocaram o símbolo ômega, para que vocês tenham um pensamento parecido e sigam a mesma linha. Show? Vamos lá. O R3, tá? Comprimento, bora galera. 54, área 2, 27 Rho ohm. E o último, 106 por 1, 106. De novo, qual é a pergunta? Qual é o comando, galera? Como é que está o comando? Crescente, decrescente, diz para mim. Crescente, top. Quem é o menor deles? Bora, quem é o menor deles? 1, 2, 3 ou 4? É o 2, então vamos começar com 2. Deixa eu sair aqui do meio para vocês. 2 primeiro. Depois, quem é o segundo? Bora? Primeiro 11, depois o 27, que é o 3. Na sequência, o 1. E por último, o 4. Praticamente a mesma questão anterior, mas agora tratando com a segunda lei de Ohm. Show? Alguma dúvida? Pergunta, galera. O pessoal sabe tudo. Ei, Diego, estão sabendo demais, hein? Estão sabendo é tudo, Diego, aqui. Vamos lá. Então, vamos para... Tá aí, ó, resposta C de casa. Top. Vamos lá. Posso passar? Vocês querem que eu volte para anotar ou tirar uma foto? Querem? Volto? Volto. É porque eu tenho um motorzinho, galera. Se vocês não me segurarem, certo? Eu me tremo todinho aqui. Vamos lá. Tira a fotinha de vocês, por favor. Quem quiser. Lembrando que tudo será disponibilizado para vocês. Tanto na plataforma do Academia Enem, tá? Lá no Instagram, como no grupo, tá certo? E também eu vou tentar disponibilizar para vocês através do meu Instagram, quem quiser acessar depois. Valeu? Tá bom? Fiquem à vontade. Oi. Diga. Não ouvi? Ah, vira a página. Essa? Bora? Volta. Voltei. Nada. Vamos lá. Agora nós vamos mudar a ideia. Vamos usar. Vocês estão vendo que a gente está subindo uma escadinha? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Vou manter a segunda lei de Ohm, sendo que agora eu vou analisar a potência da lâmpada. Pessoal, nessas nossas lâmpadas,
tudo bem, pessoal, que essas lâmpadas antigas, que usavam filamento, né, pessoal? Essas lâmpadas que chamadas lâmpadas incandescentes, elas ficaram obsoletas no mercado, porque, pessoal, elas aqueciam demais e seu aproveitamento energético era mínimo. Alguém tem noção do quanto uma lâmpada dessa antiga, incandescente? Essa incandescente, pessoal, é aquela amarela, antigona, que ficava pegando fogo, que se você ficar debaixo dela, você pegava um bronze. Alguém sabe mais ou menos qual era o rendimento dela em luz? Alguém tem noção? 3, 4, 5%. Os 95% era calor, desperdício. E o detalhe, você paga. Você não paga, não é só pelo que é útil não, parceiro. Vocês querem entender como é consumo? É assim, que tipo de energia nós temos na nossa rede elétrica? Energia elétrica. Foi para a lâmpada, ela se transformou em que tipo de energia? Luminosa e calor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi convertido a energia elétrica em calor? Foi ou não foi? Foi? Pois lá vai para vocês entenderem como é que funciona. Converteu, pagou. Bora, repete. Converteu, pagou. Só não vai pagar enquanto ela for elétrica. Ficou claro? Ah, professor, então quer dizer que eu vou pagar por aqueles 95% desperdiçado? Culpa sua que comprou uma lâmpada desse tipo. Compre as LEDs. Professor, mas ela é mais cara. Mas hoje em dia, rapidamente, você tem esse retorno. Ok? As lâmpadas LEDs têm rendimentos, pessoal, algumas de 60%, 70%. É uma coisa boa, não é? É. Existem super LEDs que dão até mais. Você sabe quanto é que dá um rendimento mais ou menos de uma lâmpada fluorescente? Que é aquelas de gás, que é um gás ionizado? 25%. Já melhorou, né? Mais 3, 4, 5%, acho que não é uma coisa legal, é, pessoal? Não é mesmo. Então, não esqueçam. Você só não gastará energia se ela ainda for elétrica. Converteu, pagou. Vou dar outro exemplo. Quando você liga um liquidificador, ele converte a energia elétrica em quê? Quero ouvir. Ela converte a energia elétrica em que tipo de energia? Cinética, para girar a hélice. Calor, porque o motor que tem dentro também aquece. E sonora, porque ele faz barulho ou não faz? Eu vou pagar só pela cinética? Não. Converteu, pagou, parceiro. Aí então, deixa eu te dizer uma coisa para você entender, rapidão. Quando você compra um aparelho e tem escrito 400 watts, o que quer dizer isso? Que ele consome 400 joules por segundo. O que é isso? Quando ele diz que a potência do aparelho é 400 watts, ou watts, como você achar melhor, ele está querendo dizer que há uma conversão de energia elétrica em outros tipos de energia a uma taxa de 400 joules a cada o quê? Segundo. Então quer dizer o seguinte, esses 400 joules que são convertidos de energia elétrica, são todas em cinética? Não. 400 joules a cada segundo, uma parte em calor, uma parte em cinética, uma parte em sonora. Mas, converteu, pagou. Não tem jeito. Ah, professor, então existe nos aparelhos uma potência nominal e uma potência útil. A potência nominal é o que o aparelho traz timbrado lá. É tudo que ele converte. E dentro desses 400 joules por segundo, deve existir lá, sei lá, 60 joules por segundo. Olha que louco. É, ventilador do mesmo jeito. Onde eu quero chegar, pessoal? Existe a potência total do aparelho, que inclui tudo que ele converte, independentemente de ser útil ou não, e existe dentro dessa potência
uma parte útil. O que é a parte útil? É a parte para o fim do aparelho, para o qual ele foi objetivado. Ok, pessoal? Entenderam? Certo, vamos para cá. Oi, sim, eu não te atendi. Peraí, deixa eu ir que eu não estou escutando não. Não. Vamos lá, pergunta do colega. Meu nome? O Vitor. O Vitor perguntou assim, o liquidificador, ele não converte energia elétrica em energia potencial? Não. Potência não é a mesma coisa que potencial. Vocês entenderam? Potência é uma taxa de consumo energético. É quanto de energia gasta por segundo. Vou explicar melhor. As energias potenciais, todas em geral, são as energias primitivas. São as energias o quê? Primitivas. É a partir da qual as outras surgem. Legal? Vou melhorar o argumento. Numa usina hidrelétrica, a água fica acumulada a uma certa altura? Quero ouvir vocês. Bora, galera. Numa usina hidrelétrica, a água fica acumulada a uma certa altura? Sim. Que tipo de energia a água possui por estar lá em cima? Energia potencial gravitacional. Você sabe como é que deveria ser o nome dessas energias? Deveria ser, energia em potencial. Devia ter o em. Por que ele devia ter o em? Porque as potenciais, pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a água ficar acumulada o resto da vida lá em cima, energeticamente ela vai servir de quê? Bora, pessoal, diga para mim. Vamos lá. Eu tenho a água numa represa acumulada a uma certa altura. Se ela ficar represada o resto da vida, energeticamente ela vai servir de quê? Nada. Pode servir para criar umas tilápia, no açude, né, pessoal? Para fazer uma plantaçãozinha, ok? Dar água para os bodes, certo. Mas utilização energética propriamente dita, não. Onde é que eu quero chegar? As energias potenciais são as energias primitivas. Elas em si, sozinhas, elas não são úteis. Úteis são as transformadas a partir dela. Show? Vou melhorar. Deixa eu só terminar o raciocínio. A água está acumulada a certa altura? Bora. Possui energia potencial gravitacional? E se eu abrir as comportas dessa usina, o que acontece? A água desce? Então haverá uma conversão de energia potencial em energia cinética. Agora a água ganha velocidade. E se essa água em alta velocidade bater na hélice de uma turbina, ela converte energia cinética em energia elétrica. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a energia elétrica ficar o resto da vida nas suas tomadas, ela vai servir de quê? Nada. Por isso que o nome é energia potencial elétrica. Por isso que o nome é o quê? Energia potencial elétrica. Mas se eu ligar um aparelho lá na tomada, ele vai pegar essa energia potencial elétrica e como a energia potencial é primitiva, ela vai converter em cinética, para girar a hélice do ventilador, do liquidificador, térmica, apesar de não ser útil, mas vai transformar. Então, as energias potenciais, de origem, elas não são úteis. Úteis são as transformadas a partir dela. Top das galáxias? Diga. Energias potenciais. Energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica, energia potencial elástica. Ok? São primitivas. Certo? Se você comprimir uma mola e deixar ela comprimida o resto da vida, energeticamente ela vai servir de quê para você? Mas se eu soltar a molinha, eu vou converter energia potencial elástica em energia cinética. Não é verdade? Ok?
Ou seja, pessoal, a gente tem que aprender a raciocinar de forma certa. Se eu não tenho facilidade no conteúdo, vamos buscar maneiras de a gente entender algumas coisas de forma mais simples. Podemos continuar? Vamos lá. Sim, lâmpadas incandescentes são constituídas de um filamento de tungstênio, tá? Dentro de um bulbo de vidro com gás a baixa pressão. Essas lâmpadas podem apresentar diferentes potências, quando submetidas à mesma tensão elétrica. Opa! Qual é a primeira coisa que você faz aí? Você circula mesma tensão elétrica. Tensão é a mesma coisa que diferença de potencial. Tensão, DDP, cuidado que vai aparecer nas questões. Tensão do fio. Agora ele está falando de tração. Quando ele falar de eletricidade, quando ele falar de tensão, ele está falando da diferença de potencial. Deixa eu só atender a colega. Vamos lá, a pergunta da colega. O que é que tem a ver a energia cinética com a energia mecânica? A energia mecânica é a soma de todas as potenciais mais a cinética. A mecânica, ela é composta pela soma da cinética mais as potenciais. Por exemplo, você está a uma certa altura com uma certa velocidade. Você tem duas energias. A potencial, porque está a uma certa altura, e cinética, porque tem velocidade. A soma dessa cinética mais a potencial dá a mecânica. Show? Só. Ok? Então, em cada ponto eu poderei... Ah, professor, mas se eu não tiver velocidade? Aí a mecânica é só a potencial. Professor, se eu estiver no solo e só tiver velocidade? Eu tenho cinética, mas não tenho potencial. Viu? Complicado? Não, vamos lá. Então, um estudante precisa selecionar uma lâmpada que forneça o maior brilho. Para isso, deverá selecionar aquela que possui o filamento mais. Você está vendo que ele está falando de curto, grosso, né, pessoal? Ele está falando de que lei de Ohm? Da primeira ou da segunda? Não estou lhe escutando. Ah, agora vocês já aprenderam, agora vocês sabem. Está falando da segunda. Certo, ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos conversar com o Carlinhos. Se a resistência for menor, as cargas vão passar mais fácil ou mais difícil? Não ouvi. Mais fácil. Isso, então se as cargas passam mais fácil, eu terei mais cargas ou menos cargas passando? Legal. E se eu tenho mais cargas passando, é porque eu tenho mais corrente. Vocês me entenderam? E se a resistência for maior, as cargas vão passar mais fácil ou mais difícil? Então eu terei mais cargas ou menos cargas passando? E se eu tenho mais cargas passando, ok? Eu tenho menos cargas passando, eu tenho mais ou menos corrente? Menos corrente. Legal. Difícil isso? Pois vamos, quais são as fórmulas de potência que você conhece? Eu quero as 3 fórmulas, são 3. Lá estão elas. R ao quadrado, U vezes I, e U ao quadrado sobre R. São essas 3 fórmulas. Professor, mas eu fico louco na hora da prova, porque eu não sei a que eu usar. Não é assim, não? Aí eu saio colocando as fórmulas, saio colocando os valores. A que der certo eu marco o item que se exploda, eu não quero entender nada. Que conversa é essa, pessoal? Não é por aí, não. Vem comigo. O que é que ele disse no texto no começo? Quem era igual para aquela situação da lâmpada? Quem não mudava? Que eu pedi para você circular? A DDP. E se a DDP é constante, é melhor em uma fórmula eu ter 2 variáveis ou só uma? Bora, pessoal. É melhor eu ter numa fórmula 2 que estão variando ou só uma? Só uma, porque se tiver 2 variáveis, eu vou ter mais trabalho para calcular ou não vou? Então, quais são as 2 fórmulas que você poderia pensar em usar? São as 2 que têm diferença de potencial. Quais são elas, pessoal? A segunda e a terceira. Top?
Por que escolher a segunda ou a terceira? Porque a DDP é constante. Ficou claro? Professor, entendi a primeira parte. Como fazer a escolha? Professor, e se em outra situação ele dissesse que a corrente seria constante? Primeira ou segunda? Ah, professor, eu escolho de acordo com quem for constante para diminuir as variáveis e facilitar a minha análise. Legal. Tenho duas. Mas de acordo com as alternativas, ele vai mexer em quê? Bora, pessoal, de acordo com as alternativas, em que grandeza ele vai mexer? Volte aqui comigo, galera. Volte aqui comigo, por favor. Olhando para as alternativas, em que ele vai mexer? Qual é a grandeza que ele vai mexer? Na resistência. Nós já sabemos que as melhores fórmulas são a segunda e a terceira, porque ele disse que a DDP era constante. Mas de acordo com as alternativas, ele vai mexer na resistência. Agora você, com convicção, me diz qual é a fórmula. É a terceira, pessoal. Então você tem que saber ler. Está tudo lá no texto. Tem que saber fazer as escolhas ou não tem? Tem que saber fazer as escolhas. Então vamos lá, a ordem é: olha primeiramente quem é constante. Quem é constante? DDP. Agora tem um problema nessa brincadeira. Você vai ter que memorizar as funções. Não vai cair do céu não, vai pessoal? Não vai não. Certo? Então vocês vão ter que pelo menos memorizar as 3 funções. Sobre as 3 funções, olha quem é constante e já elimina aquela que não é. Eliminamos a primeira. Top. Ficou as 2 outras. Em quem nós vamos mexer? É na corrente ou na resistência? Na resistência. A melhor fórmula é a última. Top das galáxias? Top, galera? Show. Quem é que não se altera? Bora. Pessoal, vocês estão evoluindo. Bora. Quem é que não se altera? A diferença de potencial. Eu pergunto para vocês: a potência e a resistência são diretamente ou inversamente proporcionais? Bora, pessoal. A potência são diretamente ou inversamente proporcional à resistência? Quero ouvir vocês. Inversamente. Olha aqui, ó. Quanto menor for a resistência, maior será a potência. O que é que ele pede no texto? Ele quer que ela passe a brilhar mais ou menos? Bora, galera, ele quer no texto que ela passe a brilhar mais ou menos? Mais. Se ele quer que ela passe a brilhar mais, ele tem que diminuir quem? A resistência da lâmpada. Qual é a fórmula que envolve resistência que nós fizemos na questão anterior? Que eu já me esqueci, porque eu vou dando e vou me esquecendo. Certo? É assim. Você esqueceu? Esqueceu? Esqueceu não. Qual é a fórmula, pessoal? Bora. Da questão anterior. Isso, está aqui ela, ó. Que legal, professor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele mudou o material do fio? Não. Então, o que é que nós precisamos fazer? Aumentar ou diminuir a resistência? Quero ouvir. Bora, pessoal, eu preciso aumentar ou diminuir a resistência? Diminuir. Quais são as maneiras que eu posso fazer para diminuir a resistência? Ou eu diminuo o comprimento do fio, ou aumento a sua espessura.
Ou seja, vamos acertar coisa pra caramba. Tem que saber pensar, montar o raciocínio. Mesmo eu tendo dificuldade em física, eu tenho condições de acertar muitas questões. É só saber o mapa do pensamento. Ficou claro, pessoal? Então, qual seria a resposta? Duas possibilidades. Mais curto ou mais espesso. Bora. Mais curto, pois terá menor resistência. E vamos voltar. Rapidão. Se eu tenho menor resistência, eu tenho maior potência. Menor comprimento, menor resistência, maior potência, maior brilho, que era o objetivo dele na questão. Resposta, item A. Show? Show? Olha aí as cores melhorando. Sorriso. Cadê o sorriso? Eu quero ver o sorriso, pessoal. Bora? Não como o meu, né? O meu é feio, o de vocês é lindo. Tá certo? Vamos lá. É o seguinte, essa é o item A. O que é que nós já estudamos hoje? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, potência dos aparelhos, consumo energético, energia potencial. Poxa, estudamos coisa pra caramba. E aprendemos a pensar, que é o mais importante. Tá certo? Oi. A primeira lei de Ohm, ela está relacionada a uma grandeza que você se submete. Eu ligo o aparelho na tomada, a DDP já está lá. A segunda lei é uma característica do fio, ou seja, vinculada às suas propriedades. Ele não depende dos outros, ele só depende dele. Ok? Foram as duas maneiras que o nosso amigo Ohm analisou, certo? Já estão me expulsando aqui, galera, peraí. Não, ainda tem um minutinho. Deixa eu fazer uma com vocês aqui. Rapidão, vou fazer a última aqui, galera. Certo. Essa é legal, certo? Vamos lá. Vamos conversar agora sobre fusíveis e disjuntores. Esquece a questão. Para que serve um fusível? Não é fuzil, pessoal, tá? É fusível, tá, pessoal? Fuzil é com Z, tá? É fusível, ok? Ó, nós temos o fusível e temos o disjuntor. Tanto o fusível como o disjuntor são limitadores de corrente. São o quê? Limitadores de corrente. Certo. Eles são limitadores de corrente, mas como é que eles limitam a corrente? O fusível limita a corrente queimando. Não entendi. Vamos lá, vou explicar melhor para vocês entenderem. Digamos que eu tenho um fusível de 10 amperes. Você sabe o que quer dizer um fusível de 10 amperes? Que ele suporta até 10. Se passar 11, ele queima. Quando ele queima, o circuito, você aprendeu, eu lhe ensinei o que era circuito aberto e fechado, eu não perdoo mais. O que é que acontece se um fusível que está ligado no circuito se romper? O fio corta, a corrente acaba. Ah, professor, então o fusível limita a corrente do circuito para evitar sobrecargas e a instalação elétrica sofrer danos. Vou melhorar. Digamos que a minha fiação, certo? Suporte, um aparelho suporte no máximo 10 amperes. O que é que acontece se passar 11? Ele queima. Aí, para evitar de passar quanto? 11. Eu ligo, junto com o circuito, um fusível de 10. Quando passar 11, o que é que acontece com o fusível? Ele queima, abre o circuito, a corrente acaba e eu protejo meu aparelho. Antes queime o fusível do que queimar quem eu quero proteger. O fusível se sacrifica pelo aparelho.
Defeito do fusível, queima, tem que ser substituído. Mas nas suas residências, naquele quadro de energia, nós não temos fusíveis, nós temos disjuntores. Tem a mesma função. Qual é a diferença? Ele não queima, ele dispara. Digamos que eu tenho um disjuntor, olha, vocês lembram que no começo da nossa aula eu falei de interruptores? O disjuntor é como se fosse um interruptor, que abre e fecha, mas ele abre e fecha automaticamente. Digamos que eu tenho um disjuntor de 10 amperes. O que é que acontece se passar 11? Ele sozinho abre o circuito. Você não consegue fechar nem a pau, enquanto a corrente não ficar inferior a 10. Ficou claro, pessoal? Vantagem do disjuntor? Não queima, certo? Depois que a corrente se estabilizar, eu posso fechar de novo ou não posso? Posso. Então, na verdade, os disjuntores e fusíveis são limitadores de corrente. Tá legal? Então, deixa eu finalizar. Eu te atendo já, deixa eu só terminar aqui. Vai lá. Ou seja, ele coloca aqui um chuveiro elétrico. E quer colocar um disjuntor para proteger esse chuveiro. Certo? Vem cá, pessoal. Em que posição a corrente vai ser maior? Na posição inverno ou na verão? Bora, pessoal. Em qual posição a corrente vai ser maior? Na verão ou na inverno? Inverno, porque é a posição de maior potência. Então eu tenho que colocar um disjuntor que deixe passar a maior corrente. Porque quando eu colocar na verão, se eu colocar um disjuntor limitando a corrente à situação inverno, vai funcionar verão. Porque a verão é a de menor corrente. Então, quando você for calcular a corrente limite para um disjuntor em cima de um chuveiro elétrico, tu calcula com a maior potência. Porque com a maior potência eu teria a maior corrente, mesmo que eu coloque na posição verão em outro momento, a corrente vai ficar menor, mas como eu limitei o disjuntor à situação de maior potência, vai funcionar tranquilamente ou não vai? Vai. Então vamos calcular essa corrente, rapidão. Nós temos que a potência é U vezes I, a DDP é 220, a potência 5.400, nós temos que a corrente é 24,54. Isso quer dizer o quê? Que quando eu ligar o chuveiro na posição inverno, essa vai ser a corrente que vai passar. Show? Se eu colocar na posição verão, vai dar metade disso. Show? Eu vou escolher agora um disjuntor. Quais são os tipos de disjuntores que ele disponibilizou? Bora, pessoal. Um de quanto? 10, 12, 13, 24, 25. Qual você escolheria? Se eu escolher o 24, quando eu ligar o chuveiro na posição inverno, como vai passar 24,54, ele vai disparar ou não vai? Vai. E eu nunca vou conseguir funcionar o meu chuveiro na posição inverno. Então, toda vida que você for escolher o disjuntor correto, é maior do que o valor que eu preciso, mais próximo dele. Qual é o valor mínimo que eu preciso? Bora, galera. 24,5. Qual é o maior que 24,54? Maior do que ele? É o 25. Resposta... Item E. Show? Galera, foi uma satisfação imensa. Eu adoro quando eu vejo que quando a gente está ensinando e está lutando pelos nossos sonhos, eu vejo que vocês estão crescendo. A gente vai até vocês e vê a necessidade, a vontade, certo? O empenho de a gente buscar um conhecimento, mesmo que a gente tenha dificuldade, em outros momentos, tá? E isso, pessoal, para mim, no ensino, o que me traz de alegria é ver o retorno. Eu juro para vocês, pessoal, eu nunca ensinaria ninguém se eu não soubesse que você aprenderia alguma coisa. Então, o que me satisfaz é eu ver vocês conseguindo evoluir, nem que seja um pouquinho. Isso eu já ganhei o meu dia, tá bom? Em outra oportunidade estaremos aqui de novo. Novamente eu agradeço aqui ao Diego e à galera toda que fez parte desse momento.
que está fazendo isso possível. E se Deus quiser, em breve eu estou aqui com vocês de novo. Foi uma satisfação, um beijo no coração. E eu torço que Deus abençoe todos vocês e que vocês atinjam todos os seus sonhos de coração. Um abraço no coração, pessoal. Um beijo, 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 beijo. Tchau, tchau, galera.